começou em plena Revolução Francesa. O ano era 1789. Foi quando o nobre M. de Sivrak inventou uma estranha máquina feita de madeira que ficaria conhecida como celerífero. Tudo certo com o invento, mas a ausência de um guidão impedia a mudança de direção. Ainda assim, a engenhoca fez sucesso e os parques de Paris se tornaram ponto de encontro dos felizes proprietários da nova máquina. Mais de 2 décadas depois, na mesma França, o barão alemão Carl von Drais, um apaixonado pelo celerífero, incrementaria o invento colocando nele um guidão e rebatizando-o de Draisiane. Com ela, seria possível escolher o melhor caminho e fugir dos buracos e imperfeições das estradas. Foi na França também que surgiu a primeira fábrica, graças à autorização do governo e à capacidade de trabalho de Pierre Michaud, que um dia depois de escutar as reclamações do filho, dizendo que o único problema era sustentar as pernas no ar durante todo o tempo, daria um toque final ao invento criando o pedal. Ainda em Paris, o prazer de andar de bicicleta começaria a se transformar em esporte. O primeiro registro de uma prova de ciclismo data de 1868. O vencedor, no entanto, foi um inglês, James Moore, um amigo da família Michaud. A inclusão do ciclismo nos primeiros Jogos Olímpicos da Modernidade, realizados em Atenas em 1896, foi o reconhecimento que faltava. A França, dessa vez, não deixou a vitória escapar. No final do século passado, a bicicleta já tinha seduzido vários povos da Europa, inclusive os italianos, que, em busca de melhores oportunidades, chegavam ao Brasil em grande número. Nosso país seria apenas mais uma das terras enfeitiçadas pelo encanto da bicicleta. A primeira fábrica brasileira foi criada em 1898 pelo italiano Luigi Caloi, avô de Bruno Antônio Caloi Júnior, que hoje cuida do marketing da empresa. Ele veio e notou que não tinha praticamente nenhuma oficina de bicicleta e já estavam chegando algumas bicicletas importadas, vindas justamente da Europa. Então ele resolveu fundar a Casa Luiz Caloi, que era o nome dele, Luigi Caloi, em 1898. A empresa, que atualmente está instalada no bairro de Santo Amaro, na zona sul da capital paulista, continua a todo vapor. Tem em torno de 2.000 funcionários e já produziu mais de 40 milhões de bicicletas. Muitas décadas depois, a Caloi continua sendo a principal causadora de uma emoção difícil de esquecer. Um dos presentes que eu não esqueço até hoje. Foi um presente do meu tio. Você era garotinho? Era garotinho, eu tinha 14 anos. E eu lembro, acho que uma Caloi, era como ganhar um carro hoje. Vítima dessa mesma nobre emoção, o italiano Luiz Américo Bergamo misturou sua vida ao invento. Eu tive que andar a pé, se você lê aí, para juntar o dinheiro, poder comprar a bicicleta. Guardava o dinheiro do bonde de então e ia do Brás ao Ipiranga a pé, para economizar os R$400. Não tenho vergonha de falar. Aí economizei, comprei a primeira bicicleta, e daí fui até ter a segunda, a terceira. Bergamo participou em 32 da primeira edição daquela que é até hoje a principal prova do ciclismo brasileiro, a 9 de julho. Eu poderia ter ganhado, mas eu fui infeliz de furar o pneumático. Depois, com muita perseguição, consegui um quarto, né? O título da 9 de julho nunca veio, mas Bergamo lembra que muitas vezes acontecia de semanas depois, em outra prova, derrotar o campeão. Coisas do destino numa carreira que começou por acaso. Eu tinha uns amigos italianos, 2, mais 3 que não era, me deram a camisa, o clube, e ela chamava-se Ciclo Clube Bom Retiro. A carreira terminou, mas Bergamo jamais conseguiu abandonar a bicicleta. Há mais de 60 anos, trabalha em sua loja no bairro do Paraíso, em São Paulo, onde mantém vivo todo o conhecimento que adquiriu através dos tempos. Tá vendo esse balanço? Não devia de ter esse balancinho aí. Para isso daí, o que eu faço? Já não faz mais.
Mas é só o velho que pode fazer isso. Aquela bicicleta de 5 lugares, então ela tem mais de 200 soldas. Foi feita por mim todas, solda por solda, lima por lima. Ela tem nada menos e nada mais do que 50 anos. E ainda passa gente aí e fica admirado. Eu não deixo sair nada sem dar uma observada, ou ver se a coisa foi feita de acordo com o pedido do freguês. Obrigado, não venham mais me perturbar que eu tenho que trabalhar para ganhar a vida. Tchau! Da criação até os dias de hoje, a bicicleta mudou muito. Ganhou ares modernos, perdeu peso, adquiriu uma silhueta mais atraente. Todas essas mudanças puderam ser vistas de perto nesta exposição que comemorou os 100 anos da bicicleta no Brasil. Mas a data é contestada por outro amante da bicicleta, o paulista Walter Bustos. A primeira data que nós temos é o ano de 1857, quando o conselheiro Antônio Prado, onde hoje é a Praça Roosevelt, ele cria um espaço para se pedalar de bicicleta. Walter Bustos fala com autoridade de quem passou os últimos anos atrás de documentos e objetos que pudessem mostrar a trajetória da bicicleta em terras brasileiras. Esse acervo ele tem hoje por volta de 15 mil peças, entre bicicletas e tudo isso que você pode ver relacionado à bicicleta, né? Desde do veículo em si, a pequenas coisas como um brinco, uma miniatura, um farol, um dino, uma campainha, que tudo isso resgata a história da bicicleta no Brasil a partir do início desse século. Esse aqui é um farol para bicicleta a óleo, é uma peça inglesa, e muito provavelmente ele é dos anos de 1870 a 1890, né? Para ser utilizado primeiramente nos biciclos, né? Que eram aqueles com aquela roda grandona e a pequena na traseira. Isto é um porta-rapé alemão de 1922, em função do rigor do inverno europeu. Quem comprava bicicleta ganhava o porta-rapé como brinde, né? Saía para pedalar, imagina, naquele frio terrível, congestionava o nariz, o sujeito ia lá, abria o porta-rapé dele, né? Faz de conta que aqui tinha um rapézinho, né, e tal, e descongestionava o nariz e seguia pedalando, né? No acervo estão também documentos como este contrato de compra de bicicleta de 1948, jornais antigos e fotos do início do século. Uma das coisas que mais se perde em termos de resgate da história é o papel. Por quê? Porque é a coisa mais fácil e simples de ser descartada. Depois de anos de trabalho, Walter Bustos só não conseguiu que todo este acervo conquistasse um lugar na própria São Paulo, cidade onde desembarcaram as primeiras bicicletas. Não existe mágoa propriamente dita, porque as bicicletas sempre me deram e me dão muita satisfação, né? Então, a gente tem amigos, as pessoas envolvidas, as pessoas estão sempre lembrando da gente, me ligando, tem alguma coisa aqui, vem buscar. E a gente vai ampliando esse acervo, que muito em breve, com certeza, vai estar à disposição da população. Provavelmente só terão que ir até Curitiba para visitar. A falta de um lugar para guardar toda essa memória é apenas um dos sinais que evidenciam os maus tratos que a bicicleta vem recebendo da cidade pioneira nos últimos tempos. O velódromo da USP abrigou provas importantes e durante muito tempo encheu os olhos dos ciclistas, mas atualmente está assim, sujo e abandonado. Os portões trancados parecem dizer que hoje aqui o esporte não é mais bem-vindo. Parece brincadeira, a gente está mais ou menos a uns 200 metros do velódromo. Eu faço triatlon faz mais ou menos 3 anos e eu nunca tive a possibilidade de pedalar aí dentro. Eu acho que as pessoas, os ciclistas, os triatletas teriam que se unir e entrar com pedido na reitoria para ver o que se pode fazer, porque eu acho que todo mundo reclama, mas acho que ninguém fez nada, né? Quem continua pedalando precisa se contentar com o lado de fora, muito diferente do velódromo que... Além de ter a vantagem de ser um piso
com um nível, uma qualidade melhor, você ainda teria a vantagem de não ter problema com o carro, de ser atropelado, que aqui a gente corre muitos riscos, né? Com o passar do tempo, o interior paulista parece ter adotado o ciclismo. Na cidade de Americana, que fica a 140 quilômetros de São Paulo, está um dos únicos velódromos do país. Com estrutura de primeiro mundo, o velódromo em setembro sediou o Campeonato Pan-Americano. Aqui é possível ver de perto a evolução do ciclismo. Na competição encontramos Cláudia Carcerone, uma brasileira que defende as cores do nosso país, mas atualmente mora e compete na França, a terra onde tudo começou. Lá a gente corre toda semana e se quiser todo dia tem corrida. E aqui no Brasil eu recebi informação, como é que é? As meninas estão treinando, não está tendo corrida, tem muito pouca competição feminina, muito pouco apoio. Aqui se vê realmente que a bicicleta evoluiu. Quanto custa a sua bicicleta, mais ou menos? Isso aqui fica em torno de com a bicicleta e a roda, sai uns 3.500, contando com a roda, que a roda a gente é separada. Só um par de roda está mil e poucos dólares. Isso não é tudo que se pode gastar. Essa bicicleta, desenvolvida nos Estados Unidos, consumiu só no projeto 5 milhões de dólares. Se fosse vendida hoje, não sairia por menos de 35 mil dólares. Hoje em dia, a bicicleta de corrida é apenas uma das faces do ciclismo. A maturidade levou-a por novos caminhos, pistas de terra, trilhas, montanhas. No final da década de 60, alguns garotos da Califórnia tirariam a bicicleta do chão e acabariam inventando uma nova modalidade, o bicicross ou BMX, que chegou ao Brasil em 79. O bicicross, aqui na cidade de São Paulo, vive a mesma decadência que o futebol já enfrentou. Os campos que tinham aqui nas margens do Rio Tietê foram tomados pelas avenidas e pelos prédios. E a primeira pista de bicicross da cidade de São Paulo já não existe mais. O tempo de glória do bicicross passou. Esta outra pista, próxima ao Parque do Ibirapuera e ao lado do prédio da Secretaria de Esportes de São Paulo, é cenário do mesmo drama. Nessa área aqui, há alguns anos atrás, havia uma pista de bicicross, né? Inclusive eu tomava conta. E um dia como hoje, segunda-feira, estava cheio de garoto treinando. Era uma coisa muito legal de se ver, né? E hoje é isso que a gente está vendo, né? O abandono total. Na falta de espaço adequado, até os campeões sofrem. Luiz Lancelotti, de apenas 10 anos, campeão paulista, brasileiro e sul-americano, sabe bem como. Muitas vezes eu perco aula para treinar em lugares distantes de São Paulo. Se tivesse pelo menos uma pista, duas, eu poderia ir treinar nelas para não poder faltar na escola. A gente se encontrava todo fim de semana, tinha 4 pistas pra gente ir. Hoje, a quinta maior cidade do mundo não tem pista. E essa molecada daqui de São Paulo que ainda pratica esse esporte, é tudo herói. Os caras são herói mesmo. Se o pessoal da corrida encontrou refúgio em Americana, a turma da terra foi acolhida por Caçapava e Jacareí. Nesse reduto de bikers, descobrimos que nem tudo é triste neste universo. O garoto Mauro Santos, também com a ajuda do pai, conseguiu dinheiro para ir ao Mundial da Austrália. Resultado, voltou com o título. Foi legal, só pensando em pedalar, mais nada. O que você sentiu? Senti assim, legal, né? Tá lá em cima levando o país. Boa parte dos segredos da profissão foram ensinados ao pequeno Mauro por Pedro José Andrade, o Pedrão. Ele que começou a praticar o bicicross no final da década de 70, hoje treina cerca de 30 garotos e ainda arruma tempo para competir em 2 categorias.
O esporte está um pouco esquecido pela mídia, né? O que falta mais no BMX é a divulgação. O Pedrão é bom mesmo? Pedrão cara. Pô, o Pedrão tudo que eu sei até hoje eu devo ao Pedrão, que foi ele que me ensinou. Eu agradeço a ele, a tudo, né? E ele é um ótimo piloto também, tem muita técnica e, acima de tudo, ele tem uma ótima experiência e sabe passar para a criançada essa ótima experiência, né? Por isso que ele é um ótimo treinador, né? Diante de tantos altos e baixos, não é difícil adivinhar o que ainda mantém o esporte vivo. Nós temos um campeão mundial desse ano, né? E é treinado por você. Exatamente, que graças a Deus é treinado por mim aqui, né? Então, em termos de qualidade, o BMX brasileiro está muito bom. No começo da década de 80, novos horizontes seriam descobertos através do mountain bike. Dentro dele, modalidades ainda mais radicais, como o cross country e o downhill. O downhill é um esporte ainda recente no mundo, né? O Brasil, o esporte vem se desenvolvendo bem, a gente tem talento individual, muitas pessoas andando muito bem. Eu aconselharia uma pessoa que vai começar no esporte a começar a fazer trilha de bicicleta. Aí se ele começar a ver que o que ele mais gosta é a descida, aí ele é um downhiller nato. Aqui também imperam talentos como o de Márcio Alemão, segundo colocado no Mundial dos Estados Unidos. As pistas lá fora, elas são muito mais evoluídas, muito mais técnicas. Lá fora eles estão uns 4 anos à nossa frente, você está entendendo? Então essa é a maior dificuldade que a gente encontra quando vai andar nos Estados Unidos ou na Europa. Para colocar a bicicleta morro abaixo, é preciso, além da coragem, bons equipamentos. O equipamento de segurança é essencial nessa prova, né? Olha, ele é fundamental porque é uma modalidade muito radical. Ele é comparável a snowboard, motocross, que são modalidades que envolvem um risco eminente do corpo de alguma lesão. 4 vezes na prova. Os freios, basicamente, normalmente eles são super parecidos com freios de moto. Eles têm o mesmo princípio, né? Eles têm um tambor, um disco convencional e tem a mesma potência até que um freio disco de moto. Tanto é que as bicicletas atingem praticamente a mesma velocidade num circuito como esse, né? E segura legal, é confiável? Sim, é completamente confiável. A gente tem que ter confiança nele, senão a gente não anda. O começo dela é ali, no próximo topzinho. A gente também tem a parte traseira da bicicleta, que também existe uma suspensão de 6 polegadas de curso, tá? É uma suspensão com muito curso para absorver os impactos que a bicicleta, os buracos proporcionam para a bicicleta, né? Eu vou dar uma sentada aqui na bicicleta, vocês verem ela trabalhando o conjunto dela, ó. Você pode ver que ela mexe por igual a dianteira e a traseira. A dianteira, ó, o amortecedor trabalhando, isso aqui é fundamental na trilha, tá? Porque ele vai absorvendo os buracos e fazendo com que você cada vez mais atinja mais velocidade e só velocidade. Seja qual for a modalidade, no entanto, o talento brasileiro parece estar sempre à frente dos recursos. Esse ano eu tinha condições de correr o Campeonato Pan-Americano, que aconteceu agora no mês de agosto, mas não fui por uma falta de verba, e tenho condições também de participar do Campeonato Mundial. Os mais novos muitas vezes encontram nos pais o apoio necessário, mas independente da modalidade, a realidade para a maioria dos apaixonados por ciclismo é a impossibilidade de abraçar de vez a profissão. Vivendo da bicicleta e fazendo outro serviço vai bem, imagine se a gente só fizesse bicicleta, com certeza teria um nível igual ao dos europeus. O paulista Marcos Mazzaron pode ser considerado uma exceção nesse universo. Eu tenho no ciclismo 15 anos de profissionalismo e esse tempo eu consegui comprar minha casa, consegui comprar carro novo, eu consegui algumas coisas que, de repente, sendo esportista, você não consegue aqui no país. Eu considero isso um bom resultado. Mazzaron competiu até 94.
teve o privilégio de poder desfrutar do hoje esquecido velódromo da USP. Venceu a 9 de julho de 86, foi medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos em Indianápolis, 3 vezes campeão brasileiro e mais. No final da carreira, ainda conseguiu colocar no currículo 2 títulos paulistas de mountain bike. Em relação às Américas, eu acredito que nós estamos em segundo ou terceiro. E eu acredito que para as próximas Olimpíadas nós devemos ter alguns resultados entre os 10 melhores do mundo. Mazzaron, este ano, assumiu a presidência da Federação Paulista de Ciclismo. Ele concorda que os últimos 5 anos foram desastrosos para o esporte no Brasil. Isso também era uma grande culpa dos dirigentes anteriores, que tiveram esquecido essa parte de retorno para o patrocinador. Nós vamos resgatar isso e fazer com que o atleta consiga permanecer aqui e que tenha resultado treinando aqui dentro. A missão de Mazzaron agora é devolver ao ciclismo a glória que recebeu. Eu pretendo realmente fazer o esporte crescer com aquilo que eu aprendi. Eu me considero assim uma pessoa que bastante estimulada a fazer, a correr atrás, a conseguir colocar o estado nosso de São Paulo e o Brasil nos primeiros lugares do pódio. Desde o antigo tempo de Von Drais até os dias de hoje, em cima da bicicleta, as pessoas continuam descobrindo a liberdade do ir e vir, algumas pela primeira vez. E seja por prazer ou por esporte, o invento que está a caminho do 2º século de existência, agora aliado às descobertas da tecnologia, ainda promete ficar com a gente por muito tempo. Esse é o registro da cultura material de uma época. E através desse veículo a gente consegue acompanhar não só a evolução da bicicleta, como também a evolução tecnológica que o homem vem alcançando durante os anos, né? Bicicleta é minha companheira, né, cara? Onde eu tô, ela tá comigo. Se eu tô em casa, tá comigo. Se eu vou passar 3 dias na casa da minha avó, por exemplo, em outra cidade, eu tenho que levar a bicicleta, por causa disso aqui é mais do que minha roupa, por exemplo. Ciclismo, quem faz tem que ser apaixonado, porque no Brasil ele não é tão reconhecido.